A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom que você está aí, disposto, disposta a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo, Psicologia Pastoral. Nós vamos sentir agora que, de fato, estamos dentro de um curso médio, mesmo sendo uma aula de introdução, né, importantes conceitos nós demonstraremos ao longo dessa aula. Nós vamos falar a respeito da psicologia e a sua importância, né? O que é a psicologia? A psicologia estuda aquilo que motiva o comportamento das pessoas. De fato, para o ministério, para a nossa vida cotidiana, são conhecimentos que muito nos acrescentará. Tá? Ela estuda a sensação, a emoção, a percepção, a aprendizagem e até mesmo a inteligência. Maria Luísa Teles, no livro O que é Psicologia, disse a seguinte frase: o ser humano é diferente dos demais. Ele raciocina, fala, ri, chora, cria, faz cultura, tem autoconsciência e consciência até da sua morte, e ao nascer já encontra uma sociedade dotada de uma complexidade de valores, filosofias, religiões, línguas e tecnologias. Em resumo, ela estava dizendo: não é fácil ser um ser humano. E nós também que tratamos com o ser humano, sabemos que esse trato também não é fácil. Existe um mundo complexo de muitos pensamentos. E é comum as pessoas sentirem perdidas, né, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, de tantas formas, de tantas teorias. Né? Então a psicologia ela pode, de fato, auxiliar nessa questão. Mas aí a pergunta é: o cristão, então, ele pode procurar a ajuda de um psicólogo? Eu até me lembro uma vez que eu aconselhei uma mãe, dizendo: olha, seria bom encaminhar o seu filho a um psicólogo devido aos problemas familiares que vocês têm tido. E logo aquela mãe ficou muito brava com a minha orientação. E é verdade, ainda existe uma resistência muito grande quando se precisa buscar ajuda de um psicólogo. E muitos irmãos ainda acham que todas as coisas só se resolve de uma forma espiritual. E espiritualizar as coisas é uma forma de resolver as coisas muito fácil. Quando eu espiritualizo, eu digo só orar que tudo se resolve. Mas nós sabemos que na prática não é isso que acontece. Tem coisas que devem ser resolvidas com ação, com tratamento, com orientação. A gente não consegue resolver tudo com oração. Coisas espirituais resolvemos com oração, mas tem coisas práticas do dia a dia. É claro que a oração pode ajudar, mas não resolve sozinha, porque nós precisamos agir. Então, o cristão pode procurar tratamento psicológico? Olha, vamos responder algumas perguntas e você mesmo vai chegar nessa conclusão. Será que o cristão ele pode sofrer de transtorno de ansiedade? Você que me ouve, mesmo sendo um crente fiel, já sofreu de ansiedade? Será que pode, diante dos desafios da vida, o cristão sentir-se angustiado? Mesmo sendo um crente fiel, a angústia pode bater em nosso peito? Será que nós podemos ser vítimas de doenças psicossomáticas? Aquelas doenças de tanto ficar pensando em alguma coisa, gera outros problemas no corpo. Ou angústias. Quem nunca ficou nervoso e depois de ficar nervoso ficou com dor de estômago, por exemplo? Então são doenças que, por causa que nós somos abalados de uma certa forma, passamos por situações de raiva, de estresse, acaba refletindo no nosso corpo. Será que o cristão pode ter dificuldades de seguir a vida após um trauma, após perder um ente querido, ou após um acidente de trânsito, após um assalto? Será que o cristão ele pode ter alguma dificuldade de prosseguir a sua vida após isso? Se para todas essas perguntas minhas, a resposta foi sim, então quer dizer que um cristão, de fato, ele pode e deve, quando necessário, procurar um apoio de um psicólogo e, de preferência, um psicólogo cristão. Será que o estudo da psicologia, então, pode ajudar no exercício do ministério? Porque alguém pode entender: poxa, mas o que tem a ver a psicologia com a teologia?
mas todo o ministério, todo tipo de líder, ele lidar com gente. E gente é muito complexo lidar com as pessoas. Então, quanto mais eu entendo esse mundo das ideias, quanto mais eu entendo o pensamento, mais ferramentas eu tenho para trabalhar. Tá? Então, ela é importante sim no exercício do ministério. E no dia a dia também, né? Uma psicologia comum, ela faz parte do nosso dia a dia. Será que você nunca precisou aconselhar um amigo, dando uma de psicólogo? Um dia que você chegou lá, o amigo estava triste, né, às vezes pensando em desistir de tudo, e você foi lá, orientou, falou algumas verdades, abriu os olhos dele, por fim orou com ele, né? Às vezes alguém, né, a moça que terminou ali o namoro, está muito triste, aí você vai lá aconselhar, a mesma coisa o moço. Daí a gente lança mão de alguma psicologia, tá? Então os aconselhamentos têm alguma psicologia, mesmo que não pautada cientificamente, mas nós usamos algum tipo de psicologia. Será que é Bíblia? Ou será que Jesus usou algum tipo de psicologia? Certamente sim. A Bíblia vai trazer alguns exemplos que Deus agiu falando, que Jesus agiu conversando, trazendo uma reflexão para aqueles que estavam ouvindo ele. A Bíblia tem vários casos, né, que Jesus usa uma sabedoria com psicologia e não há nenhum milagre para convencer as pessoas. Por exemplo, todos nós sabemos lá do texto de Josué, capítulo 1, verso 9, como Josué está com uma dificuldade de substituir Moisés. E ali Deus vai falar com ele, trazendo uma motivação, vai nessa tua força, que você fará o povo herdar a terra que eu prometi. Então Deus ali está conversando com Josué, motivando ele a seguir a sua jornada. Nós temos também lá o primeiro livro de Reis, capítulo 19, de 9 a 18, onde nós temos ali Elias. Alguns até falam, né, que Elias ali teve um caso de depressão, né, que foi para dentro da caverna, que não queria prosseguir o seu ministério. E aí Deus estava dentro da caverna conversando com ele, dizendo: o que você faz aqui, Elias? E ali Elias abre o seu coração, se sente sozinho, Deus motiva, diz que ainda tem obra para ser feito, e o profeta Elias prossegue o seu chamamento. Né? Também nós temos lá João, capítulo 8, versos 6 e 7, que é aquele caso onde trouxeram uma mulher para Jesus, essa mulher pega num ato de adultério, covardemente, né, porque trouxeram apenas a mulher, não trouxeram o homem, e ali eles queriam apedrejar, mas queriam o consentimento de Jesus para matar aquela mulher. E aí Jesus ele vai primeiro rabiscar ali o chão, não vai dar respostas, eles vão insistindo, e ali Jesus vai usar com uma sabedoria muito grande, trabalhando psicologicamente naqueles acusadores, quando ele diz a frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles refletiram sobre aquilo e foram saindo um após os outros, e aquela mulher foi alcançada pela misericórdia do Senhor Jesus. Também eu tenho Marcos capítulo 11, de 28 a 33, né, quando eles disseram com que autoridade o Senhor operava milagre, fazia tantas coisas. Mas Jesus, ele ao invés de prontamente responder, ele disse: também eu vos perguntarei uma coisa, e me respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. E ele pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E ali o Senhor criou ali uma dúvida, né, se eles falassem se era de João ou se não era. E aí eles falaram: não, nós não sabemos. E o Senhor falou: então também eu não vou responder. Também nós temos ali João, capítulo 1, versos 46 a 48, onde você tem ali a história de Filipe e Natanael, né? Natanael resiste em lá conhecer o Senhor, mas quando ele vai até o Senhor diz: olha, eu vi você, né? Quando Filipe falava com você, você é um verdadeiro israelita em que não há dolo. E ali aquelas palavras mexem com Natanael, Natanael fica preocupado: mas o que é? Como o Senhor sabe? E ali é um encontro dele que acontece por meio de Jesus, sem Jesus manifestar um milagre, só Jesus falando. Quando nós evangelizamos, quando nós tentamos convencer alguém que Jesus é o Cristo,
de certa forma, nós usamos de uma psicologia ali também. Agora é importante nós diferenciarmos o que nós chamamos de psicologia do senso comum da psicologia científica. Tá? O que é a do senso comum? É a psicologia do dia a dia. Como, por exemplo, um vendedor tentando vender ali um móvel, vender um carro. Ele, de tanto vender, ele começa a aprender a fazer uma leitura do cenário, ele começa a conseguir enxergar se aquela pessoa de fato está interessada ou não. Então ele consegue ter uma experiência dentro daquela prática, e ali a gente fala que isso é um senso comum da psicologia, né? Então ele é baseado na experiência, no convívio, no cotidiano e também na cultura que acompanha as pessoas, tá? Então a gente vai aprimorando esse tipo de psicologia comum ao longo da nossa vida, né? É como o rapaz que vai lá paquerar a moça, né? E ali ele olha, será que pelo jeito, pelos sinais que ela dá, né, ele vai perceber se ela tem interesse nele ou não? É um tipo de psicologia que nós chamamos de senso comum. Mas também aqui ao longo do curso nós queremos apresentar um pouco de uma psicologia científica, né, que é aquela que se baseia na ciência, tem comprovação, tem estudo exaustivos que apontam que aquilo de fato funciona, que realmente é daquele jeito que acontecem as coisas. Então ela tem uma compreensão teórica, ela é documentada, ela pode ser comprovada e ela pode ser exportada de um lugar para o outro, um estudo, um conceito comprovado, ela pode ser levada para qualquer outro lugar. Nós temos aqui um exemplo para vocês dessa psicologia científica. Talvez você já tenha ouvido falar sobre as fases do luto. Então, será que é importante eu conhecer um pouquinho disso? Será que eu, no aconselhamento, não posso encontrar alguém nas fases do luto, procurando ajuda ou orientação, pedindo uma oração? Ou até quando alguém termina um relacionamento e ela está ali frustrada, você tem aqui um pouco da psicologia científica, que vai dizer quais são as fases que essa pessoa passa até ela possivelmente voltar a uma vida normal. Então, quando perde alguém, por exemplo, ela começa ali com a fase da negação, ela não aceita, né? Não é isso que aconteceu, né? Ou não é comigo que está acontecendo isso. E depois ela vai passar para a fase da raiva, onde ela se sente culpada, onde ela acha que deveria ter feito alguma coisa melhor para salvar o relacionamento ou para ajudar a pessoa que estava enferma. Depois ela entra num período de depressão, né, que nunca será mais como antigamente, a minha vida está acabada, e ali é o fundo do poço desse processo que está acontecendo. Mas com o passar do tempo, ela vai encontrar a fase da barganha, né, onde ela começa a fazer promessa a si mesmo, né? Faço qualquer coisa, vou fazer tudo, se der certo, então eu vou ganhar isso. Então ela começa a se levantar desse processo, até ela chegar na fase da aceitação, né? Onde ela vai acreditar, não, agora vai dar certo, vou tocar a minha vida, Deus agora está comigo, vamos pensar de uma forma positiva. Então quando você recebe alguém em uma dessas situações, você pode identificar em que fase ela está, podendo ajudar ela a trilhar de um ponto para outro e superar aquela dificuldade que ela está vivendo na sua vida. Então isso é comprovado, é documentado, é estudado, já vai além da psicologia do senso comum. Falando da história e evolução da psicologia, nós temos que entender o seguinte, que a filosofia, né, é a mãe de muitas disciplinas, a filosofia é a mãe de muitas matérias, as faculdades de filosofia é a mãe de muitas outras faculdades, né, principalmente ali no berço grego, né, onde havia ali uma cultura de estudo, de dedicação, uma cultura de ouvir os sábios. Então, assim como outras disciplinas, a psicologia vai ter o seu surgimento, né, já ali a partir de 700 antes de Cristo, passando ali por uma evolução 200, 100 antes de Cristo, até chegar no dia de hoje. Tá? Então você tem destaque para os 3 filósofos gregos mais conhecidos, que são aqueles que começaram a tatear, né, procurar, questionar a respeito das questões da psicologia, né, mesmo que ainda não tinha esse nome.
Então aí nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, né, que fazem escola até os dias de hoje. Tá? Então eles dão esse pontapé inicial. É importante dizer que esses filósofos, né, eles estudavam várias coisas, né? Não só o comportamento humano, não só a questão espiritual, mas chegaram a estudar, por exemplo, a zoologia, a administração, né, as estrelas. Então eles têm muito coisa que influenciou a humanidade de uma forma geral, inclusive a psicologia. Então nós temos um resumo muito breve aqui a respeito desses filósofos, né? Se o aluno desejar, ele pode aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Dentro do nosso material também tem aí algumas informações importantes, como Sócrates, né? A principal característica, segundo Sócrates, do ser humano é a razão. E essa razão é que vai diferenciar o homem, né, o animal homem, dos animais irracionais. Tá? Ele concentrou principalmente o seu pensamento na ética, né, na moral e no comportamento do indivíduo em relação à sua sociedade. Então, de certa forma, ele também estava fazendo ali a psicologia. E ali nós temos também o chamado diálogo socrático, né, que é uma estratégia utilizada até os dias de hoje nas consultas com o psicólogo, onde leva o indivíduo a refletir por meio das perguntas. Então está aí a colaboração de Sócrates. E aí nós temos Platão também, né? Platão ele procura definir uma alma de uma forma organizada, né? Há um lugar para a razão dentro do corpo humano. Para ele, a razão estaria localizada na cabeça, onde também se encontra a alma e a medula espinhal, né? Está ligado. Então, para Platão, tanto a razão como a alma está na cabeça. E a medula é que fazia essa ligação com o corpo. Os estudos de Platão antecipam teorias psicológicas que ficaram famosas posteriormente, né, como a sensação, a percepção, memória, emoção e cognição. Né? Platão é aquele que é famoso, né, pelo mito da caverna de Platão, onde ele dava uma ênfase maior à questão das ideias. Então você vai ter aí um grupo que está dentro da caverna, né, e ali eles não teriam a verdade plena. Para Platão, a verdade plena está dentro do mundo das ideias. Né? Esse seria o mundo verdadeiro. E aquele que não estava dentro do mundo da verdadeiro estava condicionado, né, a uma realidade abstrata, por meio de sombras. Né? Vivia basicamente por meio dos sentidos. Né? Então você vai ver na imagem, né, que as ideias é que daria liberdade para uma realidade. Isso segundo Platão. E aí você vai ter Aristóteles, né, que vai ser discípulo de Platão, né, que vai ser aquele que vai até em alguns pontos contrariar Platão, né, para ele já o mundo das ideias era importante, mas havia uma realidade também a ser observada, e por isso Aristóteles vai entrar para a história com uma teoria mais aceita do que a próprio Platão. Né? O filósofo mais importante, então, para a psicologia vai ser Aristóteles, né, por ter interesse aos sentimentos humanos. Né? Como eu falei, seus estudos eram mais próximos da realidade. E o mundo dos sentidos geravam o mundo ideal, diferente de Platão. Né? Para ele, a alma morria e o corpo deteriorava, mas continuava existindo de outra forma. Né? Então aí ele vai divergir um pouco de Platão. Né? É claro que isso são teorias, né, de tanto tempo atrás, 300, 400 antes de Cristo. Muita coisa hoje foi mudada, né? Foi estudada, foi melhorada, outra concepção nós temos de muitas coisas. Mas é importante a gente visitar aí o passado para a gente ver a origem de muitas coisas. Né? É interessante que Aristóteles ele foi o tutor, né, quando Alexandre era um adolescente. Né? Você vê aí como que era a moral de Aristóteles. Né? E Alexandre vai passar a ser o conhecido Alexandre o Grande. Né? Então você vê que ele era, de fato, um filósofo reconhecido ali na sua época. Se você tem os nossos slides, o nosso material, você vai perceber aí que eu tenho alguns links. Se você quiser saber, né, um resumo rápido da vida desses poetas, filósofos, né, e tanta coisa que eles faziam, você tem aí de uma maneira bem direta, com um vídeo aí de 8 a 10 minutos, falando um pouquinho
a respeito desses homens do passado, tá? E aí a psicologia, ela vem para a Idade Média, e a Idade Média também é chamada de Idade das Trevas, que é um momento onde tudo estava condicionado à igreja, né? Quando o Império Romano aceita ali o cristianismo e a igreja começa a ter um poder além de um poder espiritual, tá? Então esse momento é um momento chamado de Idade das Trevas, porque a Igreja Católica ela não iria aceitar nada que não fosse aprovada por ela, tá? E é caracterizada porque as ideias lá atrás de Aristóteles agora ela começou a ser fundida com a teologia. Isso pegou de uma tal forma que não eram aceitos outro tipo de questionamento. Nessa época você tem destaque, né, para o Santo Agostinho, né, tem uma grande importância aí o que ele deixou para a teologia, né, ele que fez essa união entre aquilo que Aristóteles deixou com a teologia, com a igreja, e ficou ali um conceito redondinho, assim por assim dizer, de forma que a igreja se fechava para qualquer outro tipo de teoria. Depois, mais para frente, né, já chegando ali mais próximo lá da Reforma, já no final dessa dominância aí da Igreja Católica, aparece São Tomás de Aquino, né, falando aí sobre a relação da alma, do corpo, da consciência, e aí surge concepções importantes como a vontade, a consciência e a liberdade. Então nós sabemos que depois, né, nos próximos séculos, a Igreja Católica, por meio da Reforma Protestante, ela vai perdendo, né, todo esse poder de controlar a arte, a ciência, a música, ela passa já a não ser tão forte. Mas até então, tudo estava nas mãos da Igreja Católica, e por isso que eles também matavam aqueles que tinham teorias contrárias a eles, né? Então era o monopólio do saber, né? Até a cultura, toda essa questão estava na mão da Igreja. Tá? Então ela é detentora do poder espiritual, e a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento da Idade Média. Então teriam respostas menos científicas, né? Assim, nós já temos tudo o que nós precisamos, não precisa de novas teorias. E muita coisa ela era voltada para a questão espiritual, né? Quando alguém tinha algum problema, alguma perturbação, ansiedade, ficava muito triste, ele procurava os padres, né? E os padres queriam tratar, normalmente por meio de penitências, por rezas, iam tratar de uma forma espiritual aquilo que a pessoa estava passando, tá? E aí surge a educação chamada escolástica, né? Tinha como objetivo principal acabar com as dúvidas e controvérsias sobre a existência de Deus e os dogmas da igreja, através da argumentação que unia a crença cristã. Tá? E aí nós vamos entrar na Idade Moderna, né, com o Iluminismo, que ele já vai fazer com que a igreja perca essa hegemonia, né, já não tem a palavra final a igreja, já começa a haver uma liberdade maior para pensar fora da caixinha da igreja, e aí ocorre a ruptura da ciência com a religião. Tá? E Descartes é um dos grandes pensadores que vai dar ênfase a essa questão, dizendo assim, olha, nós vamos estudar a alma. Agora, o espírito, a questão espiritual, ela pode ser dada para a igreja cuidar. E com essa separação, né, que a psicologia pode aprofundar, né, saindo, né, tirando da aba da religião essa questão. Tá? Então aí ele criou isso, foi chamado de dualismo cartesiano, né, lançando a alma para questões científicas e podendo assim estudar melhor a alma, deixando as questões do espírito para a igreja definir. Né? E aí nós chegamos na idade contemporânea, onde ali no fim do século XIX vai surgir de fato, né, a psicologia. Né? Você vai encontrar ali o primeiro consultório, o primeiro escritório, o primeiro lugar formal onde alguém estava ali tratando da psicologia. O responsável por isso, né, foi Wundt, em 1878, lá na Alemanha, e é ele que passou a aprofundar, fazendo experimentos, vários testes, inclusive ali no tempo de resposta dos processos mentais, e aí Wundt acabou entrando para a história, dando corpo e forma para a psicologia que nós temos até os dias de hoje. E aí fundou várias escolas da psicologia,
onde várias vertentes, vários pensamentos começaram a surgir da psicologia, a qual o nosso livro, aí, o nosso conteúdo vai destacar 3 delas, dentre muitas outras que existem. Um é o behaviorismo, o outro é Gestalt e o outro é o famoso Freud, né? O behaviorismo, que é aquela relação do estímulo e resposta, que diz que toda vez que alguém for estimulado, obrigatoriamente essa pessoa dará uma resposta a esse estímulo. E ele vai dizer que o indivíduo trabalha assim, você estimulando, você vai levando ele a te trazer resultados segundo o seu estímulo, né? Então ele diz que todo comportamento é aprendido, não inato, decorrente da relação entre o estímulo que o indivíduo recebe e o seu meio social, né? Aí nós temos aí o Watson, que é o conhecido como o pai do behaviorismo, pai dessa teoria, depois foi aperfeiçoado ainda mais por Skinner, né? E aí você tem aquela conhecida imagem do cachorrinho, né? Para comprovar essa questão do estímulo e da resposta, onde você tem aí um cachorrinho, você tem a comida e você tem um cachorrinho. E o cachorrinho, quando vê lá a comida, ele começa a salivar. E depois faz outro experimento, você pega uma sineta. Quando você bate a sineta, o cachorrinho não saliva, né? Não tem associação com a comida. Mas depois se faz outro teste para ver o estímulo e a reação do cachorrinho, que toda vez que se dá comida para ele, bate o sininho. E aí o sininho associado àquela comida faz o cachorrinho salivar. E aí depois de tanto repetir esse processo com o cachorrinho, depois mesmo não tendo a comida, só de bater o sininho, o cachorro começa a salivar, então comprovando aí que o estímulo vai trazer essa reação. Só que aí depois nós temos a questão de Gestalt, já não concordando perfeitamente com o behaviorismo, onde ele vai dizer que tudo está ligado às percepções, que as pessoas são diferentes. Então, um estímulo que eu dou para uma pessoa pode trazer resultados diferentes para outra. Então, eu estimulo todo mundo igual, mas os resultados podem ser diferentes. E por isso tem aquelas imagens, né, que a gente conhece, circula aí na internet, porque a percepção, né, provando que a percepção muda de uma pessoa para outra. Então alguém pode estar vendo só a árvore, outra pessoa pode estar vendo aí um macaco e uma onça, né? Você tem também aquela outra imagem que você pode estar vendo segundo a sua percepção, um casal de velhinhos, ou você pode estar vendo aí uma mulher com a mão na cabeça e outro com a mão ali em um violão. Então, essa prática, né, tem outras imagens, muitas imagens se você pesquisar na internet, que provam que a percepção é diferente. Então as pessoas vão reagir diferente segundo aquilo que elas são estimuladas. Tem inclusive, comprovando essa questão de Gestalt, é que aquela historinha onde você tem uma pessoa que levava as crianças para a escola e as crianças faziam muito bagunça dentro da van. E alguém falou assim, olha, então eu vou te dar um pirulito para você ficar quieto. E aí todas as crianças da van recebiam o pirulito e ficavam quieto. Mas tinha um lá que não ficava quieto, ela fazia bagunça. Ó, você não quer o pirulito? Você ficar quieta, eu vou te dar o pirulito. E ela continuava fazendo bagunça. E aí alguém pensou, mas por que o estímulo de dar o pirulito funciona para alguns e não funciona para outros, né? Quando alguém foi ver, aquela pessoa receber um pirulito para ela não fazia sentido nenhum para aquela criança, porque ela abrindo a bolsa mostrou que ela já tinha um monte de pirulito. Então, um a mais, um a menos não fazia diferença. Tá? Então, provando que o estímulo pode ser dado, mas as respostas são diferentes segundo a percepção de cada indivíduo. E aí nós temos também a outra escola, né, que é Freud, que é muito conhecida, associada aí à psicanálise, e ele tem aquela teoria do iceberg, né, onde ele vai dividir ali a questão do consciente, do pré-consciente e do inconsciente, sendo que o consciente é aquilo que está acessível a nós nesse momento, é aquilo que eu estou fazendo agora, que eu estou vendo agora, é a consciência do momento. Aí você tem o pré-consciente, que é aquele que está escondido dentro de nós, mas eu posso, com um pequeno esforço, eu consigo acessar, né? Por exemplo, o que é que você
tomou no café da manhã ontem? Né? Não está acessível agora essa informação, mas você pensa um pouquinho, você busca. Né? Com quem que eu estava ontem a essa hora? Onde eu estava? Que lugar que eu estava ontem a essa hora? Então isso está no pré-consciente. Eu paro um pouquinho e busco aquela informação. Mas, né, o terceiro ponto seria o inconsciente, né, que seria a parte maior do iceberg, né, que está dentro do homem, que está dentro de nós, e ali há uma dificuldade de acesso. Né? E para Freud, várias coisas vão ser baseadas no inconsciente, né? As nossas ações, algumas coisas que nós fazemos são derivados desse inconsciente, de coisas que nós fazemos sem ter o controle, porque está mergulhado dentro do nosso inconsciente. Né? Como aquela historinha de crianças, né, que foram resgatadas da guerra, e mesmo depois de alimentadas, elas não conseguiam dormir, porque eram crianças que haviam passado muita fome. Então alguém teve uma ideia de dar um pedaço de pão para elas dormirem abraçadas com o pão. Tá? Então, mesmo saciadas, o inconsciente delas mostrava ali um descontentamento, um medo de passar fome. E quando foi dado um pedaço de pão para elas dormirem, elas conseguiram dormir. Né? A questão do inconsciente você pode ver que mesmo dormindo, a gente consegue fazer algumas coisas. Né? Por exemplo, você às vezes não acorda exatamente no horário antes do relógio despertar, ou 2, 3 minutos antes do relógio despertar. Né? Você não dorme preocupado em perder a hora, e aí você acaba acordando na hora. Então essas questões, né, são questões bastante estudadas aí por Freud. E ele também vai falar da estrutura da personalidade, que para ele é dividida no ID, no ego e no superego, e que todo ser humano teria essas três questões na sua personalidade, que seria o ID, seria o ser irracional, seria aqueles impulsos que o ser humano tem, a qual não tem regras, ele para ter prazer, ele para saciar sua fome, ele faz qualquer coisa. É como se fosse uma criança, né? A criança, quando ela tem fome, ela não quer saber se a mãe está dormindo ou não, ela vai chorar, se ela tem dor, ela vai chorar, não tem como falar para a criança, ó, espera um pouquinho que eu já vou resolver, já vou te dar alguma coisa para comer. Né? Então ele age racionalmente, isso seria o ID. E aí você tem lá do outro lado da ponta o superego. E o superego já é aquele que é moldado por um código moral, por regras, né? Seria uma espécie de freio, né, que se contrapõe ao ID, né? Quando a criança ela já entende, né? Ó, não tem que esperar a hora de comer, tem que fazer xixi e cocô no lugar certo. Então ela luta, né, contra aquela irracionalidade que existia. E um se opõe contra o outro, né? Você vai ver que aí na imagem você tem aí o capetinha e o anjinho, né? São os dois lados que brigam entre si e resultando no ego, que é o que está no meio desses dois, que é o gestor psíquico, né? É o nosso eu, é o que está no comando, né? Que é o resultado da luta entre o ID e o superego, né? Tem até a imagem, né, que ilustra isso, né, mostrando um lado que seria o anjinho e outro lado seria o capetinha, e ali a pessoa pronta para decidir, né, que seria aí a luta entre o que nós acabamos de passar aqui, o ID e o superego. Tá? Alma ou personalidade na visão bíblica. Né? O que é a alma? A alma é a sede da vida intelectual, emocional e espiritual do homem. Alguns comparam ela como o banco de dados, aonde está gravada todas as informações da vida da pessoa. Né? Dentro dela você tem o intelecto, né, que é a capacidade de raciocínio, o sentimento, né, os sentimentos, né, a alma é a sede desses sentimentos, e a sua vontade. Né? Por isso tem aquele processo, quando eu entendo alguma coisa, eu consigo sentir aquilo que eu entendi, e com base nisso sentir é que eu acabo agindo de uma determinada forma. Tá? Então o conjunto do intelecto, sentimento e vontade é que forma a nossa personalidade. Né? A minha personalidade é resultado daquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu penso e da forma que eu ajo. Também muitas pessoas colocam aí dentro também da alma a questão da consciência. Tá? A consciência
ela é considerada como se fosse uma memória ROM, né? Você tem os equipamentos eletrônicos que têm uma memória de fábrica, e você tem uma memória livre, onde você pode gravar no seu celular várias coisas. Mas tem coisas que já vem no seu celular que você não pode mexer. É como se fosse a memória ROM. Então essa seria a consciência, tá? Então ela estaria ligada à alma e seria ela uma marca da criação. O Criador, né, o projetor, o próprio Deus havia criado dentro da nossa alma a consciência. E por meio dela, mesmo sem a Bíblia, mesmo sem ser orientado, o homem pode saber qual é a vontade de Deus. É ela, a consciência, que aprova ou desaprova a ação do homem. Por isso que o homem, mesmo não sendo cristão, quando ele mata, quando ele mente, quando ele rouba, a sua consciência pesa, porque ali é aquilo que Deus colocou, é os preceitos que Deus colocou dentro do homem. Falando agora da formação da personalidade, né? São muitas definições da personalidade, são mais de 50 definições, mas em geral elas caem em três tipos de conceitos. Que a personalidade é aquilo que a gente vê externamente, né? Os hábitos de comportamento, é o resultado das minhas respostas, das minhas escolhas. Então as pessoas acabam tendo uma visão de mim, daquilo que eu faço, né? Então essa questão externa seria o que os outros veem de mim, seria a formação dessa personalidade. É claro que esse conceito é muito fácil de ser confundido com reputação. A outra questão seria a interna, que a minha personalidade seria oriunda, né, das funções biológicas, teria a ver hereditariedade, né, hereditário, daquilo que vem de outro, dos meus pais, dos meus avós. São esses impulsos incontroláveis, né, que já vem dentro de mim. E a outra seria a posição chamada positivista. E na positivista seria, assim, em resumo, uma junção entre as questões externas e interna, que parece ser assim mais realista, né, mais verdadeira, a questão positivista, porque de fato nossa personalidade é o resultado daquilo que vem de fora, mas é o resultado também daquilo que temos dentro de nós. E por fim, nós temos a questão do temperamento, né? É importante a pessoa conhecer o seu temperamento, e quando eu tenho conhecimento do temperamento das outras pessoas, eu tenho uma facilidade maior, né, de lidar com esta pessoa. Então nós temos o temperamento refere-se aos fenômenos característicos da natureza emocional, está ligado à herança genética, né? E é possível mudar sim o temperamento, embora seja muito difícil acontecer essa mudança, tá? Então os temperamentos são classificados em 4: colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, né? Você que me assiste aí, não sei se você já fez o teste, já percebeu que tipo de temperamento é o seu, né? O meu é o fleumático, né? Mas nós temos aqui uma tabela onde você pode, sabendo o seu temperamento, encontrar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Independente do temperamento, todo mundo tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. E, inclusive, né, são feitos testes como esse, né, nos jovens, nos adolescentes, quando eles vão buscar ali uma profissão. Por exemplo, você tem o sanguíneo, né? O sanguíneo é o mais famoso, né? Aquele mais explosivo, é aquele mais coração, é aquele que é pronto para ação naquele momento, é aquele que fala alto, né? É aquele que conversa com todo mundo, né? Ele é barulhento, exagerado, né? Tudo com ele é muito exagerado, mas também ele é medroso, tá? Comunicativo, ele se destaca, mas normalmente não é tão organizado, né? Com ele as coisas tem que resolver no momento. Ele topa as coisas na hora, mas ele não tem muita programação, né? Ele não consegue se programar tão bem. Aí você tem o colérico, né? O colérico é aquele mais enérgico, né? Independente, ele é prático, otimista, eficiente, né? Mas também intolerante, em algumas situações ele é prepotente, vaidoso, autossuficiente, né? Ele trabalha ali em conjunto com o sanguíneo e o colérico, né? Alguém pode ser colérico e ter alguns traços do sanguíneo e vice-versa, né? Às vezes você tem algumas características de um, algumas características de outro. Mas é importante saber que dentro de uma igreja, dentro de um ministério,
é importante ter todo tipo de gente para a gente conseguir aproveitar o que cada um tem de melhor. Aí da parte de baixo você tem aqueles mais tranquilos, né, que é o melancólico e é o fleumático, né? O melancólico, ele é mais pessimista, mais teórico, não gosta muito de relacionamentos, né? Mais na dele, é perfeccionista, é idealista, mas ele também é muito leal e também bastante dedicado. E o fleumático, né, que faz o outro lado das coisas mais calmas, né? É aquele que é muito cumpridor das tarefas, né? Ele é muito efetivo naquilo que ele faz, né? Ele faz de uma forma prática e conservadora, né? Ele não gosta de se arriscar, né? Ele é mais introvertido. Em geral é assim, a parte de cima fala muito, né? Se expõe muito e pensa menos. Essa parte de baixo é aqueles que pensam muito, mas expõem pouco. Tá? Não sei se você já sabe a respeito aí das suas características, mas é importante que você conheça melhor, né? Você pode estar fazendo um teste, né? Você tem um link aí, mas com uma rápida consulta aí no Google, teste de temperamento, esse é o teste mais famoso, existem outros também, outros estudos sobre o temperamento, mas você clica lá, responde algumas perguntas e aí você descobre qual é o seu temperamento e aí você pode voltar melhor ali na nossa tabela e se encontrar dentro dessa tabela, né? Existem estudos também que vão apontar aí para o temperamento de alguns personagens bíblicos, né? Vão falar aí que Pedro, né, o sanguíneo, aquele do momento, aquele explosivo, né? Vai falar ali que Paulo é colérico, né, que é um bom líder, aquele que cobra, né, um pouco mais frio. Você tem Moisés ali que é melancólico, né, que tem ali aquele complexo de inferioridade, tem aquela dificuldade de falar em público. E você tem Abraão que é fleumático, né, que é mais cauteloso, que é pacífico, temoroso e é passivo, né? Existem estudos aí, você pode procurar, que falam a respeito até de outros personagens bíblicos e o seu temperamento. Temperamento, né, todo mundo tem, cada um tem um, e todos têm, como eu falei, pontos fortes e ponto negativo. E quanto mais eu me conheço e conheço o outro, mais fácil eu lidar, né? Tem pessoas que resistem mais, né? Você pode falar mais abertamente, outras são mais sensíveis, né? Uma reage às provocações, a outra ela consegue neutralizar as provocações e tudo isso, né, deve viver ali, claro, com a graça de Deus, né, com a direção do Espírito Santo, em harmonia, né, um suportando o outro para a glória de Deus. Ok? Eu espero de verdade que de alguma forma aquilo que nós falamos aqui possa ter feito sentido para os irmãos. Claro que é uma aula muito teórica, né? Você pode pegar os temas, explorar muito mais do que isso. Ele está ali numa alça meio fora, né, daquilo que nós estamos acostumados e pode parecer muito difícil inicialmente, mas se a gente dedicar, né, tiver disciplina, a gente consegue dominar um pouco melhor esse conteúdo e haja visto também que as outras aulas que virão serão um pouco mais práticas e um pouco mais perto daquilo que nós estamos acostumados a viver e a falar. Que Deus continue abençoando você. Não esqueça, né, o avivamento que nós precisamos só virá por meio do estudo da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Quer um ministério abençoado? Quer ser bênção de Deus na vida dos outros? Estude, ore e siga com a gente aí aprendendo a palavra de Deus. Fique na paz. Deus abençoe a todos vocês.